Hello, Cass! Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje iremos falar sobre o Clube dos 27. Eu sei que é um tema bem, digamos, sensível e ao mesmo tempo misterioso, porque a maior parte do Clube dos 27 é aqueles artistas, aqueles famosos que se foram, que morreram aos 27 e que têm suas comparações, não comparações musicais, mas sim comparações em termos de que todos têm uma curiosidade a mais, tipo, a maioria usava drogas. É tipo esse nível, mas vamos lá. Temos o Brian Jones, dos Rolling Stones, o Robert Johnson, que é praticamente o pai do blues, a Janis Joplin, o Jimi Hendrix, o Kurt Cobain, o Jim Morrison, a Amy Winehouse, e aí por aí vai. São, assim, coincidências. É uma coincidência ou uma maldição? Essa seria a pergunta que fica aqui nesse vídeo para vocês. Todos usaram abusivamente das drogas. A James abusou demais, o Jim todo mundo sabe, o Brian também, Jones, o Hendrix, que eu já fiz um vídeo aqui no canal dizendo dessa morte misteriosa e tal, que tem tipo uma teoria dizendo que ele foi assassinado, mas continua ali nos 27, né, no clube. Morreu aos 27. Todos tiveram problemas com suas vidas expostas. Todos que queriam a fama, que queriam a brilhantina, ser famoso e tudo mais, tinham esses problemas. Jimmy tinha problemas de... Alguns shows ele se dava bem, o Hendrix se dava bem porque todo mundo esperava ele quebrar a guitarra e aí colocar fogo nela e tal, fazer toda aquela coisa, e nem sempre ele fazia isso. Nem sempre ele queria fazer isso. A Janis Joplin, na maior parte das vezes, ela tava chapada. O Brian, ele era mais aquele que ficava de bonito os Rolling Stones. Todo mundo que conhecia o Brian Jones, sabia, é o cara dos Rolling Stones. É a cara dos Rolling Stones. E o cara, assim, em termos de composição, ele até tinha ideias pra compor, boas ideias. Mas pra tocar mesmo, na minha opinião, era só a gaita. Os outros instrumentos, eu não consigo ouvir ele ao vivo aqui, até na íntegra aqui pra vocês. Eu não consigo ouvir ele tocando. Dos registros que tem. Algumas mortes misteriosas, como eu já falei do Jimmy, também do Brian. E que também tem uma da parte da James, só que a James já foi explicado ali, que não é misteriosa, ela realmente caiu da cama e quebrou o nariz, aí ficou por horas ali, aí não deu mesmo pra reanimá-la, porque só encontraram o corpo dela horas depois. O Brian, tem curiosidade deles, também que pouca gente sabe, ou só a galera do YouTube aqui e que gosta desse tipo de entretenimento sabe que são curiosidades da vida pessoal dos artistas, que é o Brian, ele agredia as fãs. Quando elas iam muito pra cima, ele agredia elas. O Robert batia na esposa. Quem já viu a Encruzilhada sabe que a vida dele era que ele queria fazer de tudo para ser famoso. Ele era um ótimo gaitista, mas pra
pra violinista não era tudo aquilo, né? Aí tem a história do pacto e tudo mais. Além de além de ele ter feito o pacto, a Janice também era bipolar. Tinha a Janice, a Janice mesmo, a Janice Joplin, aquela que era tímida, que era aquela garota quieta na dela. E depois tinha a Janice que ela mesma se colocava o nome de Pearl, que é o último álbum dela solo e segundo. Né, toda divertida, extravagante, animada, engraçada e tal, que eu também já contei em uns vídeos do canal aqui. O Jimmy tinha depressão. Ele sofria com depressão por um bom tempo depois, assim, por conta de caos familiares. Ele também era uma pessoa muito sensível. Além de uma parte do tempo, no começo, o Henry, ele era uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito divertida, calma e tudo mais. Só que aí, conforme o tempo foi passando, e aí ele foi usando mais drogas e foi abusando demais, foi trocando mais gente dentro da banda, do Experience, sabe? Ele começou a ficar mal educado, mas sabe, não era o Jim. Ele começou a ficar bem mais agressivo em palavras, ele também não tava... nem sempre estava de bom humor, mas quase sempre ele tinha que dar o seu melhor. Isso aqui era sempre uma pressão ali porque é o Hendrix, é o K, é o melhor guitarrista de todos os tempos, é o cara que quebra a guitarra e bota fogo ao vivo, sabe? E aí ficou essa da galera ali, né, que sempre tinha uma pressão, porque eles sempre esperavam mais dele, e aí ele nem sempre queria fazer isso, né? Aí tem o Kurt, que também tinha depressão e competição dentro da banda por dinheiro. Ele também sofria por uma dor crônica, né? Uma dor de estômago que era crônica. Que teve uma entrevista que ele já foi em vários médicos e nenhum deles realmente resolveu isso. Tipo, disse o que estava acontecendo, o que ele tinha. E aí ele acabou se viciando mais na heroína, porque disse que acalmava a dor, digamos, tinha menos dor, ele sentia menos dor. E aí ele acabou viciando demais e aconteceu o que aconteceu. Também tem indícios de que ele foi assassinado, só que aí é para outro vídeo, né? Teve essa onda de que ele foi assassinado, que a Courtney Love mandou matar e tal. Não, essa história está bem não contada ali. Eu não acredito. Mas vamos lá. Aí, competição por dinheiro é porque era ele sempre que criava as músicas. Ele que criava as músicas, ele que criava os arranjos. Só que aí o Dave e o... não esqueci o nome dele, mas... O baixista também queriam participar, só que não conseguiam ter aquela voz ali, porque era Paul Kurt ali. Tinham muitas brigas. Além de eles também terem brigas com a Courtney Love. E tem várias curiosidades. Tipo, o Jimmy tinha uma ilusão com o Jim Morrison tinha uma ilusão com indígenas. Com indígenas mesmo. O filme do The Doors coloca isso bem na cara mesmo. Tipo, ele achava que ele queria ser o próprio lagarto de uma história indígena e tal. A Amy era completamente alcoólatra. E todos eles deixaram um legado na música. Todos eles deixaram um legado na música, entre partes, porque a Amy Winehouse, ela não tem o único álbum dela mesmo
considerado pelos críticos bom mesmo é a Valerie. E o Back to Black, só que o Back to Black ele é bem sombrio, né? E também porque ela passou por muitas coisas, a vida dela foi exposta, ela também, o relacionamento dela bem conturbado com o namorado foi exposto, ela foi ridicularizada e foi, tipo, e muito ao pé da letra, foi ao exagero, tipo, qualquer passo que ela dava era um motivo de chacota, como acontecia com a Britney Spears, sabe? Era muito magra, aí pegava ela bebendo, pegava ela fumando, ela em cima do palco, tentando cantar, só que com o copo na mão, ela não conseguia, assim, digamos, estar sóbria. Ela não conseguia estar sóbria. Ela tinha que estar bebendo, senão ela não conseguia fazer alguma coisa. Senão ela não conseguia trabalhar. E a Janis, ela sempre foi do jazz. A família dela inteira é sempre voltada ao jazz. Ela teve as raízes dela, o jazz e o soul e tal, e o blues, e aí isso pegou bastante. Então por isso que quando a Amy Winehouse entrou no mercado, todo mundo ficou, nossa, que coisa diferente, mas na verdade ela já era uma coisa dos anos 40 e 50 e 60, sabe? Já era de tempos, mas ela veio com uma coisa nova na época, né? E aí morreu em 2012, acho que 2012, né? E esse foi o vídeo. A minha opinião sobre esse clube aqui, muitos deles, pra mim, foram coincidência. Não digo que é uma maldição, é mais por coincidência mesmo. Porque todos são artistas respeitados, todos merecem mérito e deixaram um legado na música, e todos eles são muito, assim, daquelas pessoas, daqueles artistas que a gente se inspira, mas que como pessoa você ia ficar meio assim, sabe? Porque a vida de artista não é fácil, porque você está o tempo todo trabalhando. E aí, hoje em dia, fica pior ainda, porque se você se tiver de mau humor, vai estar nas manchetes. Vai dizer, tá, um artista fez isso. Ou vai ser uma verdade ou uma mentira. Porque as manchetes servem para isso também, porque nem toda manchete fala a verdade. Tem sempre uma história por trás, tem sempre uma coisa ali, digamos, para proteger o artista ou até para minimizar uma situação, sabe? E aí esse é mais aquela coisa ali do coincidências, porque a maioria desses artistas, praticamente todos esses artistas têm as suas vidas expostas na imprensa e foram muito criticados, ao mesmo tempo elogiados, ao mesmo tempo ridicularizados e ao mesmo tempo com muitas coisas aconteceram na vida deles. Tipo, a morte do Brian Jones é um mistério até hoje. Até hoje. Então, continuando no legado, mas não sai da nossa cabeça essa coisinha assim de coincidência, e que ele, mesmo que tenha acabado aos 27, foi o que deu, né? E eu gosto da maioria deles. Vocês sabem que eu não sou fã de nada, tá? Eu só aprecio o trabalho. O que eu aprecio, o que eu não aprecio, aí eu nem escuto. Mas eu também dou uma chance pra escutar, pra ver se tem alguma coisa boa, né? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela sua participação, pela sua paciência. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.